Encerrando essa nossa série de mensagens falando sobre fé, eu queria ler com vocês o texto de Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. E diz assim o texto: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aí, você que tem nos acompanhado, talvez esteja se perguntando, mas eu já ouvi esse texto em outra mensagem. Sim, você já ouviu esse texto em outra mensagem. Mas cada vez que nós olhamos a Bíblia e lemos de novo o texto, a Bíblia sempre nos traz um ensinamento que ela não nos trouxe na mensagem anterior. Por isso que ela é viva, por isso que ela serve para todos os tempos. Você pode ler o mesmo texto 3, 4, 5, 10 vezes. E cada vez que você lê o texto, você vai tirar um ensinamento diferente para a sua vida. E hoje, vamos falar mais sobre Pedro. E Pedro é frequentemente citado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer. Pedro, pescador, um homem rude, aquele que tirou a espada e cortou a orelha de um soldado para defender Jesus, era aquele que sempre estava à frente de tudo e falava e gesticulava. Então ele é frequentemente usado como exemplo de alguém a não ser seguido nessas questões. Mas nós precisamos dar crédito onde o crédito é devido. E nesse texto de Mateus 14, quando Jesus enviou os discípulos para o mar da Galileia e veio aquela tempestade, todos começaram a entrar em pânico e desespero. Então, assim que o dia começou a amanhecer, Jesus foi até o barco, caminhando sobre as águas, mas quando o viram, eles pensaram que era um fantasma. Que coisa, né? Caminhando com Jesus dia após dia e ainda assim não conseguiam acreditar no poder e naquilo que Jesus poderia fazer, mesmo num contexto de dificuldade que era andar sobre um mar revolto com ondas e ventania. Então Jesus disse no versículo 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Em seguida, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Foi o único que naquele momento teve coragem para poder acreditar que aquele era o Messias, que aquele era o Mestre. Jesus disse-lhe então para que ele venha, e ele sai do barco e começa a andar sobre a água para ir ter com Jesus. Isto é o que nós poderíamos descrever como uma forte fé. Jesus disse a Pedro para ir até ele, só que isso exigia por parte de Pedro dar o primeiro passo. Pedro teria que fazer alguma coisa. A fé é a recusa de entrar em pânico. Vou repetir. A fé é a recusa de entrar em pânico. A fé não tem rede de segurança. Era Pedro e Jesus e Pedro ia determinado. Aquelas eram águas agitadas e Pedro fez o impossível. Ele esperou por um comando de Jesus e olhando para Jesus desafiou todas as probabilidades e andou sobre as águas. Ninguém tinha feito isso antes, nem fez depois daquele episódio. Nós estamos a construir a nossa fé no que a palavra de Deus diz. Não saímos por aí dizendo, pela fé eu quero isso, pela fé eu exijo aquilo, apesar de nós ouvirmos e vermos isso em algumas televisões e rádios, pessoas determinando algumas coisas para Deus em nome da fé. Mas, ao invés de nós termos esse tipo de atitude arrogante e prepotente, a nossa atitude deve ser: o que as Escrituras ensinam sobre isso? O que ela quer dizer sobre fé? Pelo que eu deveria orar? O que eu deveria pedir? A própria Bíblia nos diz que nós não recebemos as coisas de Deus porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal. E então, quando nós perguntarmos o que devemos pedir, nós devemos orar de acordo com aquele pedido. Foi isso que Pedro fez. E, preste bem atenção, enquanto ele tinha os olhos
fitados em Jesus, ele foi capaz de fazer o impossível. E é isso que eu quero propor para você, que você volte os seus olhos para Jesus, conforme a Bíblia diz, autor e consumador da minha fé e da sua fé. Volte os seus olhos para Jesus e você será capaz de realizar o impossível. Não o impossível que você quer, mas o impossível que Jesus quer que aconteça através da sua vida. Por isso, olhe para Jesus. Tenha o seu foco em Jesus. Grave bem essa palavra. Tenha o seu foco em Jesus. E permita que através da sua vida Ele realize o impossível em você e através de você na vida de outras pessoas. Pensa nisso. Deus te abençoe.